Temos nossas testemunhas do outro lado. Senhor Zuckerberg, Sr. Dorsey. Nós temos ambos. Obrigado. Senador Coons. Obrigado, senhor presidente. Nos últimos 4 anos, vimos ataques sem precedentes nas instituições democráticas, normas sociais, o modo como nos conduzimos nessa democracia, o modo de dizer a verdade. A sociedade hoje não pode falar sobre a verdade sem considerar o impacto das mídias sociais e das plataformas de mídias sociais. Se eu puder, Sr. Zuckerberg, Sr. Dorsey, expressão livre, debate aberto são valores nucleares da nossa sociedade. Querendo ou não, o fato que não conseguimos escapar é que os algoritmos e políticas, suas decisões de negócio, moldam bilhões de pessoas no mundo e a grande maioria de pessoas na nossa nação entende que é verdade. É o caso para a integridade das eleições, potencial vacina para a Covid-19, mudança climática, estereótipos de ódio e perigosos e outros problemas. Eu quero reconhecer também que nenhuma pequena parte, o trabalho de muitos leva para a engenhosidade e solução, e o modo impressivo como as empresas americanas e revolucionar o modo como comunicamos. O mesmo hoje, voltamos à batalha da nossa sociedade pela verdade. Sr. Zuckerberg, como o senhor sabe, ontem eu enviei junto com 14 dos meus colegas, um total de 15 senadores, uma carta pedindo para o Facebook fazer mais para tratar o discurso de ódio e chamadas à violência na plataforma. Nos focamos em viés anti-muçulmanos, um problema que tem que trazer muita atenção, e as consequências trágicas de discurso de ódio anti-muçulmanos em Mianmar, Sri Lanka e Nova Zelândia, e aqui nos Estados Unidos. E eu agradeço que o Facebook tomou atitudes em resposta a esses problemas, mas essa carta mostra por que precisamos de métricas melhores e transparência para avaliar suas ações. Então, meus colegas e eu queremos uma melhor aplicação, em particular, do chamada para a Polícia Armada, que pode ser uma diferença na tragédia de Kenosha, Wisconsin. O senhor e eu falamos na última semana, eu agradeço. Posso contar com o senhor para fornecer respostas específicas escritas para cada das perguntas nessa carta e podemos discuti-las novamente? Senador, sim, eu li a sua carta e eu me comprometo em dar em detalhes com a nossa equipe, tratar os tópicos importantes que levantou. E uma das suas perguntas que eu posso responder agora, eu acho que a sua segunda sobre os relatórios de transparência trimestrais sobre a prevalência de discurso de ódio que encontramos nas plataformas. Nós realmente estamos adicionando essa métrica no nosso relatório de transparência essa quinta, quando anunciamos nosso último relatório de transparência. Obrigado, Sr. Zuckerberg. Eu vou garantir que eu ouvi certo sobre a prevalência, porque é uma das minhas áreas de preocupação, a falta do relatório de conteúdo de ódio, de prevalência. Você diz que vai relatar não só a percentagem do discurso de ódio na plataforma que está identificando, pegando e removendo, mas o volume total? Senador, esse é meu entendimento, sim. A prevalência desse conteúdo, a percentagem de conteúdo na plataforma. E com o tempo, nosso objetivo será dar mais detalhes, que é a matéria de alguma das questões que me perguntou. E assim como já nos comprometemos a uma auditoria independente dos padrões da comunidade, relatórios de aplicação, para que as pessoas possam ter uma confiança total dos números que estamos mandando. E fazemos esses relatórios para, eu acho, menos de alguns anos agora. Vamos continuar a espalhá-los em mais detalhes para que as pessoas possam aplicar a visão apropriada e escrutínio ao trabalho. Obrigada. Eu quero seguir um momento, se você puder, sobre a chamada polícia armada, a política armada de armas, sobre
chamando as pessoas a trazer armas a um parque público em Kenosha. E nós sabemos o incidente trágico em Kenosha do jovem que trouxe a sua R-15 de Illinois para Kenosha e acabou com 2 protestantes mortos e um ferido. Você indicou que, por causa desse erro operacional, porque o Facebook tinha acabado de adotar a sua política de milícia uma semana antes, contratantes sem treinamento especializado não pegou a violação. E eu agradeço a franqueza para responder. Mas sua resposta para o senador Durbin também não mencionou a página e também violou uma separada chamada armas. Eu tenho que perguntar como segmento, por que você não antes e também hoje chama a política de chamada armas revisando o que aconteceu em Kenosha? Senador, meu entendimento é que esse post não necessariamente viola essa política de chamada às armas no momento. A política de chamada às armas não proíbe ninguém de dizer vamos pegar nossas armas e fazer algo. Por exemplo, se as pessoas estão organizando uma viagem de caça, isso não deveria ser contra as políticas. Mas o que fazemos nessas políticas, que eu acho que estou feliz de ter a oportunidade de falar, algumas dessas são específicas de contexto e requer um nível maior de contexto, especialização na área para aplicar. Nós não necessariamente temos todos os 35 mil revisores avaliando cada uma dessas políticas. Então, eu posso dar mais detalhes, se gostar, sobre a política de chamada às armas, a nuance que é especificamente, mas também um pouco sobre como operacionalizamos essas políticas. Obrigado pela resposta. Eu quero seguir, porque facilmente parece que há uma violação da sua próxima política chamada às armas, mas eu quero ter essa conversa. Sr. Dorsey, se eu puder, na audiência do Comitê de Energia, o senhor se comprometeu a algo que foi discutido com o Sr. Zuckerberg, uma audição de direitos civis independentes, no seu caso, no Twitter, e a auditoria liberada do Facebook parece não traz luz a algumas áreas que o Facebook precisa melhorar. Você vai se comprometer a fazer essa audiência independente no Twitter? Nós trabalhamos com grupos de direitos civis no país inteiro e no mundo para ter feedback. Estamos em constante conversa com eles. Acreditamos que sendo mais transparente e tornando nosso relatório de transparente mais robusto, que hoje temos ainda algumas lacunas, é importante para qualquer entidade ter auditoria independentemente de nós. Nós acreditamos que é importante, porque uma auditoria como essa pode tirar do trabalho que precisamos fazer. Nós fornecemos a informação, o formato cru, e as pessoas podem fazer o trabalho. Se eu ouvi corretamente, você vai buscar uma auditoria de direitos civis independente, mas continuar a liberar dados e considerar os grupos de direitos civis. Eu queria uma resposta mais completa de que modo uma auditoria exterior independente pode ter problema com seus esforços de transparência. Não prejudicaria. Nós queremos fornecer informação suficiente que as pessoas podem fazer esse trabalho independentemente de nós, nas suas linhas de tempo. É por isso que precisamos tornar o nosso relatório de transparência mais robusto. Como eu disse, temos conversas regulares com esses grupos e temos feedback regularmente. Sr. Dorsey, vocês têm políticas contra deepfake ou mídia manipulada contra desinformação de Covid-19, coisa que viola a integridade civil, mas não tem uma política de desinformação de mudança climática. Por que não? Desinformação, você está ciente, é um grande problema. É difícil definir completamente, coesivamente. Nós queríamos ter um escopo da nossa abordagem para começar a nos focarmos na maior gravidade do dano. Nos focamos em 3 áreas: mídia manipulada, que mencionou, integridade civil nas eleições, especificamente saúde pública, especificamente COVID. Nós queríamos garantir que os nossos recursos que temos de maior impacto no que acreditamos seja um grande dano será. Nossas políticas são documentos vivos,
vão evoluir, nós vamos adicionar a eles. Nós pensamos que seria importante nos focarmos nas nossas energias e priorizar o trabalho o quanto pudermos. Sr. Dorsey, eu vou fechar com isso. Eu não posso pensar num dano maior do que mudança climática, que está transformando literalmente o nosso planeta, causando dano no mundo inteiro. Eu acho que estamos passando dano significativo enquanto falamos. Eu reconheço a pandemia, a desinformação sobre COVID, a mídia manipulada também traz danos, mas eu peço que reconsidere, porque ajudar a disseminar a negação do clima, na minha visão, facilita e acelera a maior ameaça existencial do mundo. Obrigada a ambas as testemunhas. Obrigado, presidente. Senador Ernst. Obrigada, senhor presidente. Sr. Zuckerberg e Dorsey, obrigada a ambos por estarem aqui conosco hoje e pelo seu comprometimento em melhorar constantemente o modo como suas plataformas estão servindo o povo no país. Há muita conversa hoje, muitos de nós estão ouvindo dos nossos escritórios online sobre a censura de ideias e notícias nas suas plataformas. São coisas que estão na frente das mentes dos americanos nas eleições, também na semana desde das eleições gerais de 2020. O povo que eu ouço, as pessoas de quem eu ouço, claro, acredito que os conservadores estavam sendo silenciados e os da esquerda tinham liberdade nas suas plataformas. Um dos pontos de contenção é que frequentemente trazido é que recrutamos fortemente da Califórnia, que leva a sua base de funcionários pesadamente da esquerda. A primeira pergunta é para ambos. Vocês têm preocupações sobre a sua capacidade de monitorar a desinformação em ambos os lados da ala política igualmente, dado que a maioria dos seus funcionários tipicamente tem tendências ao lado mais progressivo? E, novamente, para ambos, vocês têm etapas de algum modo, para garantir que a sua base de funcionários seja mais representante do país como um todo, quando se trata de afiliação política. E o Sr. Zuckerberg, se puder começarmos com o senhor, por favor. Obrigado, senadora. São tópicos muito importantes em termos de avaliar o que é desinformação. Eu acho que é importante que não nos tornamos decisores sobre tudo, que seja verdadeiro ou falso, por nós mesmos. É por isso que tentamos construir um programa de verificadores de fato independentes que podemos trabalhar com eles. E esses verificadores são acreditados não só por nós, mas por o Poynter Institute para jornalismo, como parte da rede de verificação de fatos internacional. Inclui verificadores que eu acho que tem todo o espectro político. A maioria se chamam apolíticos. Nós tentamos tratar o problema de garantir que não há viés nas nossas ações, realmente não sendo os decisores do tipo de conteúdo nós mesmos. E a segunda pergunta sobre tomar atitudes para diversificar a base de funcionários, é uma área sensível, na qual eu não acho que seria apropriado para nós perguntar às pessoas na entrevista qual a sua filiação política, que é difícil saber. Uma das áreas que eu estou mais otimista com o tempo, vamos ver mais pessoas trabalhando remotamente no país e no mundo, que poucas pessoas, em pequena porcentagem dos funcionários, vão ter que vir às cidades, em áreas onde é o nosso headquarter, e vamos ter um grande número de pessoas em diferentes geografias do país. Muito obrigada. Sr. Dorsey. Mais importante é que construímos sistemas e estruturas independentes de todos.
incluindo nesse sistema o ponto de verificações que estamos removendo viés, ponto de verificação para monitoramento de todas as decisões que tomamos, processo para verificação. Nós queremos construir algo que seja independente para as pessoas que contratamos. E segundo, como Mark, eu estou animado que estamos num palco onde podemos descentralizar nossa empresa ainda mais. Nós não precisamos pessoas vir para nosso centro, porque temos pessoal no país inteiro, pode estar onde quiserem, não é só nesse país, no mundo inteiro. Eu acho que as ferramentas estão à mão, nós podemos fazer isso mais facilmente. Obviamente, somos forçados a fazer isso com o COVID, e eu não acho que seja um estado do qual vamos voltar atrás. Os dias de ter um centro corporativo massivo, centralizado, em uma cidade particular, acabaram para nós, pelo menos. E eu acho que muitos outros empreendedores estão começando com as empresas também. Eu agradeço isso, eu acho que o COVID nos ensinou uma lição importante para aqueles capazes de trabalhar remotamente. Eu acho que vão ter grande diversidade no pensamento, que é muito importante para o tipo de plataformas que ambos representam. Agora, eu gostaria de seguir para um tópico diferente. Desde que eu comecei a minha carreira aqui no Senado, eu estou comprometida no curso de proteger aqueles que precisam mais. E as crianças são a mais necessidade. É nosso trabalho como legisladores responder às ameaças contra elas. A mídia social criou um mundo novo para todos nós. Isso pode nos ajudar a compartilhar informação e recursos com o público sobre tráfico de humanos, exploração infantil. Isso pode nos ajudar a manter um rastro de predadores sexuais e garantir que nossas crianças estão seguras dessas ameaças conhecidas. E, de fato, estou trabalhando na legislação que ajudaria a atualizar qual informação de predadores sexuais tem que fornecer sobre suas identidades online. E como sabemos, mídia social também pode ser um grande dano. Materiais de abuso sexual infantil está presente em quase toda a plataforma de mídia social que existe em momentos tão polarizados. Eu estou grata que é uma matéria que não pode estar da esquerda ou direita. Estamos juntos para encontrar soluções para esse problema. Sr. Zuckerberg, eu sei que o senhor e eu tocamos nisso brevemente na última conversa por telefone. Eu espero que o Sr. Dorsey também compartilhe o comprometimento do Sr. Zuckerberg de encontrar esse tipo de problemas nas suas plataformas. Brevemente aqui, eu estou sem tempo, mas, Sr. Zuckerberg, eu entendo que o Facebook está planejando tirar o Messenger Facebook para uma encriptação ponta a ponta. Quando você quer impedir a disseminação de material de abuso sexual infantil com a polícia, ou nenhum dos dois pode acessar os dados do Messenger. Há algum tipo de aparato que vai ter implementado, que pode ajudar a polícia com essas situações. Então, Sr. Dorsey, eu vou para o senhor depois. Senadora, obrigado por isso. Eu acho que está certa em tudo que disse, tanto da exploração sexual infantil, uma das grandes ameaças que nos focamos mais, e é também uma área que vamos enfrentar novos desafios ao nos movermos para a intencionada encriptação nos sistemas de mensagem. Claro, a razão que movemos para a encriptação é porque as pessoas querem mais privacidade e segurança nos seus sistemas de mensagem, e com o tempo estão escolhendo sistemas que podem fornecer mais privacidade e segurança. É algo que eu acho que faz sentido para a oferta
criptografia amplamente é bom, mas temos que desenvolver algumas novas táticas. Eu acho que muito do que encontramos, os melhores modos de identificar atores ruins nos nossos sistemas, não é olhando para o conteúdo específico por si, mas olhando aos padrões de atividade, onde aquele grupo ou uma pessoa não está se comportando do modo que uma pessoa normal comportaria. E marcamos e revisamos isso. Nós somos sofisticados nisso, passa de prevenção à interferência estrangeira, também será um fator aqui. Sou feliz de seguir mais detalhes sobre o que planejamos, mas, em geral, eu diria que é algo que estamos muito focados e eu concordo com a sua preocupação. Muito obrigada. O Sr. Dorsey também, no Twitter, garantindo que a polícia pode acessar, se possível. Pode dar alguma visão, por favor? Exploração infantil é terrível, não toleramos nos nossos serviços de modo algum. Regularmente trabalhamos com a polícia para tratar tudo que vemos, inclusive dos padrões que Mark mencionou. A maioria do Twitter é pública, então nós temos muita atividade em canais privados, então é uma abordagem diferente, mas nós ainda vemos a mesma atividade. É uma das nossas maiores prioridades em termos de gravidade de dano. Muito obrigada a ambos por estarem acessíveis hoje. Eu agradeço, senhor presidente, obrigada. Senhor Zuckerberg, eu quero agradecer o que o Facebook tem feito na área de exploração sexual de crianças. Um bom trabalho tentando ajudar a polícia nessa área. Senador Hirono? Obrigado, senhor presidente. Senhor Zuckerberg, pela segunda vez em 3 semanas, foi chamado no Senado, meus colegas republicanos, sobre as reivindicações de sua plataforma têm viés contra os conservadores. O fato é que essas alegações são sem base. Todos estão olhando ao conteúdo das mídias sociais, da Media Matters até o Instituto Cato, para o senador republicano John Calley, não tem evidência de viés anticonservador, e os dados do CrowdTangle mostram que a direita extremista, o conteúdo como da Fox News, Ben Shapiro, Dave Bongino, domina as 10 páginas mais engajadas no Facebook. Então, todas essas alegações sobre o fato que contrata os seus funcionários da esquerda, ao centro, não tem relevância. Certamente não é relevante algum tipo de viés anticonservador em termos de moderação prática. Como eu vejo essa audiência, é um esforço transparente dos meus colegas republicanos de trabalhar nas referências. Infelizmente, na minha visão, está funcionando. 2 semanas, o Washington Post relatou que o Facebook se virou para evitar reivindicações que tinha viés contra conservadores e foi removido um strike contra Donald Trump Jr. na sua conta de Instagram, que penalizaria como um ofensor repetido. Vários strikes foram removidos das contas dos membros da família Trump. O Super PAC de Trump, a primeira ação da América, foi permitida postar material classificado como falso por verificadores terceirizados no Facebook, sem penalidade. Alguns exemplos, e não são novos. Em 2019, o Facebook incluiu Breitbart, um website descrito por seu cofundador como uma plataforma para total direita, umas fontes confiadas. Em 2019, o Facebook selecionou Daily Caller, outro com pressões nacionalistas brancos, como verificador de terceiros. O Wall Street Journal relatou que Joe Kaplan, da equipe de George W. Bush, parou as mudanças desenhadas para fazer os algoritmos no Facebook menos divisivos, porque as mudanças afetavam os usuários conservadores e editores, de acordo com Kaplan. Então, Sr. Zuckerberg, você fundou o Facebook, uma empresa com uma capitalização de mercado de aproximadamente 80 bilhões de dólares e controla a cota de maioria das ações. Sr. Zuckerberg, eu estou pensando em algum ponto, vai parar de dar
ceder a reivindicações de viés anticonservador, exercendo controle, de parar de direcionar a divisão, construir comunidade, unir todos, como você diz, é a missão do Facebook. Minha pergunta para ambos. Um estudo recente de Harvard descobriu que o presidente Trump foi a maior fonte de desinformação relacionada a voto na eleição presidencial. Desde a eleição, o presidente Trump só contribuiu com mentiras no Twitter e Facebook, também reivindicando que ele venceu a eleição que foi roubada dele. A verdade é que Joe Biden venceu a eleição, como as redes e a Associated Press confirmaram. Em resposta às mentiras do presidente Trump, vocês têm, no máximo, adicionado um rótulo de aviso. A desinformação do presidente permanece online. Em resposta às perguntas do senador Feinstein, defendemos os rótulos, dizendo que aponta as pessoas a uma conversa mais ampla sobre a eleição. Eu tenho sérias questões sobre a efetividade desses rótulos, particularmente visto que o presidente Trump e seus aliados continuam a espalhar mentiras para ambos. Que evidência vocês têm que esses rótulos são eficazes para tratar as mentiras do presidente Trump? Resposta, por favor. Eu acho que Mark mencionou antes, estamos fazendo uma retrospectiva na efetividade de todas as ações na eleição. Nós acreditamos que os rótulos apontam, como disse, a uma conversa mais ampla, que as pessoas podem ver o que está acontecendo com a eleição e com os resultados. Nós não queremos nos colocar em uma posição de chamar a uma eleição, não é a nossa função. Estamos apontando para as fontes e pilares que tradicionalmente fazem isso no passado. É a intenção da política, a intenção do sistema de rótulo. Sr. Zuckerberg? Senadora, nós vemos o contexto adicional que colocamos nos posts como parte de uma resposta geral e esforço para garantir que as pessoas tenham informação confiável sobre a eleição. Então, não esperamos que só as pessoas estão vendo um post que pode ter dúvidas se a forma legítima de voto, ou pode ter desinformação que pode corrigir, ajudar as pessoas a entender como eles poderiam realmente votar, por exemplo. É por isso que colocamos o Centro de Informação ao Eleitor proeminente, um topo do Facebook e Instagram por meses antes da eleição e mantivemos depois para que as pessoas possam ver os resultados relatados. Eu mencionei na minha declaração de abertura, 140 milhões de americanos visitaram isso. Eu acho que foi a maior campanha de informação de voto na história do nosso país, e eu acho que juntas essas ações são bem fortes, um esforço para comunicar com precisão informações confiáveis para as pessoas no momento quando precisam, sobre como elas podem votar na eleição, encorajando-as a votar, tendo confiança no sistema eleitoral, sabendo quem e quando a eleição foi chamada, parte de um sistema geral. Meu tempo está acabando. Toda a informação real sobre a informação do eleitor que fornece é bom, mas estamos falando toda a desinformação. Realmente, mentiras são colocadas pelo presidente com esses rótulos. E eu tenho perguntas sobre esse tipo de rotulagem. Estou feliz que pelo menos o Sr. Dorsey está determinado a dizer que esses rótulos não fazem nada para realmente criar uma estrutura maior para a discussão. Eu quero, seriamente, tenho dúvidas se isso está acontecendo. Eu estou ficando sem tempo, eu quero... Para Donald Trump é presidente, vocês consideram um usuário, muitos posts estão lá e contêm desinformação, especialmente se ele venceu a eleição e COVID. Vocês podem nomear as eleições fraudulentas que ele alega, etc. Vocês estão preparados para fazer em relação ao uso de Donald Trump das suas plataformas depois que ele não for mais presidente? Ele ainda vai considerar usar as plataformas para espalhar essa desinformação?
Senadora, eu vou esclarecer. A minha última resposta, também estamos tendo estudos acadêmicos, o efeito de todas as medidas da eleição serão publicados. Em termos do presidente Trump e como seguiremos em frente, há um pequeno número de políticas onde temos exceções para políticos no princípio de que as pessoas devem ser capazes de ouvir o que os oficiais eleitos estão dizendo e candidatos, mas a grande maioria das políticas não tem exceção política. Então, se o presidente ou alguém espalhar discurso de ódio, incitar violência ou postar conteúdo que deslegitimiza as eleições ou a forma válida de voto, esses serão recebidos do mesmo tratamento de qualquer um dizendo essas coisas. E continuará a ser o caso. Continuar a ser visto. Sr. Dorsey, nós temos uma política com interesse público de líderes globais, nós fazemos exceções em termos de se um tweet viola os termos do serviço, nós deixamos atrás de um intersticial e as pessoas não são permitidas de compartilhar amplamente. O compartilhamento é desabilitado, com exceção de citar que pode adicionar uma conversa. De repente, não é mais um líder mundial, essa política some. Obrigada. Eu estou ficando sem tempo. Senhor presidente, eu gostaria de entrar no registro em vários estudos, particularmente em 1º de novembro de 2020, um artigo do Washington Post. Trump e aliados estão sem constrição pelas regras do Facebook alegando comentários falsos na dominância da pré-eleição do Wall Street Journal, Facebook. Não há viés anticonservativo no Facebook. Um artigo de doutora Francesca Tripodi. Não, Big Tech não está silenciando o conservadorismo. Eu gostaria de entregar esses itens para o registro. Sem objeção, senador Kennedy. Obrigado, senhor presidente. Senhores, cada um de vocês fundou uma empresa com extraordinário sucesso. E são ambas empresas americanas. Eu acho que seria ruim se eu não dissesse parabéns. Eu estou orgulhoso do fato que foi a engenhosidade americana que fez isso. E eu acho que também podemos concordar que tanto o Twitter e o Facebook têm grande poder como resultado do seu sucesso. Vocês não são empresas, são países, ao menos em termos de poder. E eu quero testar um ponto de vista aqui. Eu não sei se eu quero ter os seus pensamentos sobre isso. Sr. Dorsey, o senhor acredita em tudo que lê? Não. Por que não? Eu acho que é saudável ser cético sobre tudo, então um mindset de verificação e usar o maior número de informação possível para isso. Você tem alguém na sua equipe que o protege de ler coisas que o senhor acha que não deveria, que eles acham que não deveria? Não. Sr. Zuckerberg, você acredita em tudo que lê? Não, senador. Por que não? Porque muitas coisas são incompletas ou incorretas. Então, o senhor exerce o seu próprio julgamento. Sim, senador. Ok, você tem alguém na sua equipe cujo trabalho é filtrar coisas que eles acham que o senhor não deve ler? Senador, não externamente. Apesar que eu espero que as equipes com que eu trabalho internamente façam o melhor para garantir que a informação que estão apresentando para mim seja sempre precisa. Ok.
aqui um ponto de vista. Eu não estou certo se eu concordo, mas é legítimo o ponto. É um ponto de vista legítimo. Eu gostaria de saber o que vocês pensam. Vocês ambos, está direcionado a cada um, vocês têm democratas e republicanos transtornados com vocês. Os democratas estão transtornados com esse ponto de vista que permanece, porque eles querem que publique. Eu não estou usando a palavra como um termo de arte ou ciência aqui, com nenhum significado especial. Os democratas querem que publiquem coisas nas suas plataformas com as quais eles concordem, mas não querem que publiquem coisas com as quais eles discordam. Esse ponto de vista também é dos republicanos, estão transtornados com vocês, porque eles querem que vocês publiquem coisas nas suas plataformas que eles concordam, mas não querem que publiquem coisas nas suas plataformas que eles discordam. E se tivéssemos uma regra? E se as suas empresas tivessem uma regra? É uma questão, não a sugestão. Se as suas empresas tivessem uma regra que diz, ok, as pessoas não são idiotas. Não, eu gostaria de tratar as pessoas como elas me tratam. Ou seja, que eu posso ler o que eu quero ler e exercer meu bom julgamento sobre o que eu escolho acreditar. Então, aqui está a regra que estamos adotando. Se você vai no Twitter, Facebook, você não pode fazer bullying com as pessoas. Você não pode ameaçar pessoas. Talvez um subconjunto de ambos dessas, mas você não pode se cometer um crime com suas palavras e você não pode incitar violência. Mas, além disso, você pode imprimir qualquer coisa que quiser. E vamos deixar nossos usuários julgar. Dê-me seus pensamentos sobre isso. São as gerais regras que temos. Estamos focados nessas políticas. Não, não estão, Sr. Dorsey. Vocês estão censurando esquerda e direita, tentando fazer os dois lados felizes. E nenhum dos dois estão felizes. Não é intenção. A intenção, eu sei que não é intenção, mas é o resultado. Eu posso ver por que pode ser, você pode perceber isso, e é por isso que pensamos que é importante que adicionamos mais transparência, como moderamos conteúdo, mais controle a indivíduos para moderar seu próprio conteúdo e se focar nos algoritmos. Mas muitas das nossas políticas estão focadas em garantir que as pessoas se sentem que elas possam se expressar não direcionadamente. Tudo que você mencionou sobre bullying, assédio, conteúdo ilegal, violência, incitação à violência, estão as políticas. Meu tempo é limitado, mas vocês não estão fazendo isso. Vocês começaram a censurar conteúdo. Por que não ter tanto o Sr. Biden e o Sr. Trump capazes de dizer o que querem na sua plataforma? Enquanto eles não ameaçam, façam bullying, incitam violência ou cometam um crime. Eu não estou justificando o uso do Twitter ou Facebook para ferir os Rohingyas. Sr. Zuckerberg, quais são os seus pensamentos nessa sugestão? Sair do negócio de censura, além das exceções que eu falei. Senador, em princípio, eu concordo com o que está dizendo, apesar de eu acho que há mais categorias de dano do que só as que mencionou. Mas eu acho que o princípio básico atrás do que está dizendo é a definição de livre expressão, que diz que as pessoas devem ser capazes de compartilhar suas opiniões amplamente, exceto se vai causar iminente ou irreparável dano a outra pessoa. Que mais apoiadores da primeira emenda, os mais ardentes apoiadores, concordam que não deve ser capaz de gritar
incêndio no meio de um teatro se não há incêndio, porque pode colocar as pessoas em risco de dano. O terrorismo mencionou exploração infantil, bullying, todas as formas de dano. Eu acho que o debate é sobre quais são as outras formas de dano. Por exemplo, no meio de uma pandemia, nós avaliamos que a desinformação sobre COVID e os tratamentos que poderiam colocar as pessoas em risco adicional de ter a doença ou de não buscar o tratamento adequado são também coisas que podem causar dano imenente. Nós tomamos essa posição. Sr. Zuckerberg, vou interromper. Eu me desculpo, mas eu vou ser cortado em um segundo. Eu não estou dizendo que está errado fazer o que ele escreveu, mas isso o torna um editor e cria problemas com a seção 230. Eu acho que um ponto de vista é que em algum momento nós temos que confiar nas pessoas que vão usar seu bom julgamento para decidir o que elas escolhem acreditar e não acreditar. E não tentar presumir que somos inteligentes e elas são estúpidas. Não podemos discernir informação que pode ser acreditada e que não deve ser acreditada, e todo mundo é muito estúpido para fazer isso.